acho que a gente pode fazer uma sequência de falas, né? Tipo, quem for Então, falando, eu a gente tinha vai colocado no apresentando o trabalho. grupo quem tinha mandado pela ordem, né? Tinha sido a Paola, a Ana, a Daphne. Aí depois pode ser a Lucinéia, não sei se a Lucinéia A quer falar. Dani também mandou. Então, a Paola, a Ana... Deixa eu ver qual foi a sequência da Dani. A Dani é a terceira. Terceira? A Daphne é É. a última, então. É. Tá bom, então. Então a gente começa Então com a foto da vamos Paola. começar. Deixa eu abrir aqui. Ou, de repente, uma coisa o cara, quando acompanha uma música assim, usando corda solta. Quer falar um pouquinho, Paola, sobre como foi? Antes da gente falar, né? Acho que é legal, antes da gente comentar, a pessoa que fez a foto falar. O que vocês acham? Pode ser assim? Então, tava sendo um pouco difícil posicionar a câmera, porque eu não tenho tripé. Então foi uma luta para conseguir achar o ângulo certo e tudo mais. Tanto é que na hora de editar a foto, eu virei ela um pouco para ver se ela ficava um pouco mais reta. Que foi uma dificuldade. Além da questão dos animais, porque era gato passando, era cachorro passando na janela de fundo. Eu tinha que ficar refazendo a mesma foto um monte de vezes. Mas foi divertido. Eu ia perguntar primeiro se você fez alguma pesquisa ou se você está partindo das suas sensações, como que tá isso? Se você fez alguma pesquisa, seja visual ou de pesquisa teórica, porque você mudou, né, o tema. Aí queria saber um pouco sobre isso. E eu também ia comentar em relação a isso da questão do enquadramento, né? Eu sei que quem está fazendo com autorretrato é mais complicado, né? Mas, de repente, se você, primeiro, antes de você ir bater sua foto, você chamar a sua mãe, por exemplo, posicionar ela no local onde você vai ser fotografado, só para você posicionar a sua câmera, para você ver mais ou menos como está o ângulo antes, o enquadramento, talvez te ajude. Aí depois ela sai e você entra e coloca para disparar, né? Porque eu reparei um pouco nessa questão do enquadramento que me chamou um pouco da atenção, né? Em relação a isso de estar um pouco torto, né? De o enquadramento estar mostrando algumas coisas que eu não sei se você tinha escolhido mostrar ou não. Mas eu achei a foto interessante, né, para o seu tema, que você está trazendo a questão do tema da depressão também, né? Algumas pessoas estão trabalhando sobre esse tema e as fotos estão saindo bastante diversas, né? Isso também é bem legal. Uma coisa que me veio na sua imagem, vendo a sua imagem, é a questão da granulação também. E aí me remeteu a uma foto mais antiga, uma foto anos 80, anos 90. Isso foi proposital. Essa parte Isso que do eu granular pensei. foi bem proposital mesmo. Isso que eu pensei, né? Se era, se não era. E se é, né? Me veio esse universo aí. E talvez seja uma coisa a ser pesquisado também, né? Esse universo anos 80, para trazer de uma maneira que seja uma composição mesmo de todas as fotos, né? Se você quer trazer o grão, eu achei interessante também. Aí é um pouco isso. Não sei se você já quer comentar em relação ao que eu perguntei, ou se a Mari já quer falar também alguma coisa. Só para complementar, porque você falou muitas coisas que eu ia falar, principalmente em relação à imagem tá um pouco torta. De repente, quando isso acontece, Paula, dá para você, aqueles aplicativos que a gente deu de tratamento para celular mesmo, eles conseguem resolver. Então, eu usei o Lightroom para tentar ajustar, só que por causa do móvel do lado não ficou muito bom. Uhum. E eu tentei tirar o móvel, só que eu não consegui. Uhum. E como o espaço que eu escolhi para fazer a foto era um pouco pequeno, não tinha o que fazer. Então o móvel acabou saindo mesmo. Eu imaginei. Não tinha como você dar uma abertura ali para sua direita, né? Para a janela. Não tinha, devia ter outras coisas ali também, né? Eu imaginei. E a coisa da granulação, eu ia perguntar se era proposital, você já respondeu. Eu imaginei que sim. E isso que a Mary falou de ser antiga, a granulação remete a isso também, né? E a imagem tá em cor, mas tá com um pouquinho a cor, né? Tá um azulzinho, né? Quase uma imagem preto e branco, né? Eu peguei essa ideia de algumas fotos antigas que eu vi na internet quando eu tava pesquisando referência. Aí eu falei, vou tentar fazer, tipo, como se fosse aquelas câmeras, tipo, que já tinha começado a ter um pouquinho de cor, mas ainda ficava um pouquinho granulada. E pensei em fazer uma referência assim.
Eu achei interessante, assim, acho que também você está na contraluz, né? O que eu pensei é de repente investir nisso também, porque é bem interessante, porque você vê a imagem, vem várias interpretações, né? Possibilidades, essa coisa do olhar pela janela. A janela é um elemento também que diz muito, ainda mais esse tema que você trouxe, então eu gosto bastante. E eu ia falar isso, invista nessa coisa da luz, né? Do contraluz, que pode ser um caminho interessante. Eu vou tentar fazer isso nas próximas fotos. Tá bom, então. E a imagem, a Mari falou em relação a isso de estar olhando pela janela, eu acho que trouxe uma questão da solidão, né? Nostalgia. Eu achei, trouxe um sentimento na imagem, né? Aí eu acho que é só essa questão mesmo de, tipo, tentar, de alguma maneira, encontrar forma, seja chamando alguém para você posicionar primeiro, seja utilizando algum aplicativo, porque a imagem me incomoda um pouco, essa imagem tá torta, assim, né? Caso não dê, aí a gente, enfim. Chama atenção, Eu Paola, vou. porque assim, só pra... Porque você percebeu que nós duas que nos chamou a atenção, né? Porque não é o torto, acho que a gente falou isso em algumas aulas, né? A imagem um pouco torta, ela é proposital quando é muito, né? Então, quando ela vai para um extremo de ser torta, né? Daí ela já vira uma diagonal, né? Então, aí é proposital. Quando é um pouco como tá nessa, por isso que incomoda a gente que tá vendo, entendeu? E é o incômodo que é da visão mesmo, que é da percepção, assim. Então, é legal vocês pensarem nisso. Importante também pensar em salvar, eu esqueci de falar isso, vou falar isso pra todas. Salvar sempre as originais, gente. Acho que a gente já falou isso, né? Salvem as Eu tô com a imagens original salva. Ah, então beleza. Só pra... Porque é mais fácil de mexer, por exemplo. Granulei demais, né? Isso pode acontecer. Granulação também, Paula, toma cuidado. Porque ela pode também ter mais salvem sempre. Mas eu tava só explicando a questão por que incomoda um pouco, assim, pra pensar nisso nas próximas. Tá, nas próximas eu vou tentar mexer um pouco no ângulo, ver essa questão do granulado direito. Uhum. E assim, se for uma coisa que tipo assim, não vai sair reta nem a pau, aí faz um torto intencional. Proposital. Tá. E aí acho que é a primeira das suas imagens, né? Acho que tem muita coisa para você explorar em relação aos ambientes, tentar pegar ambientes de repente um pouco mais amplos, né? Para você ter mais essa mobilidade. Enfim, mas acho que é o caminho, assim, né? Começou a experimentar. Acho que essa imagem já traz bastante coisa. Não sei se alguém quer comentar, se alguma das meninas querem comentar Legal sobre a imagem. Acho que é legal sempre. E se você também quiser depois falar mais alguma coisa, fica à vontade, tá, Paula? Não sei se alguém quer comentar. Eu gostei bastante da ideia dela. Gente, se eu travar, vocês me avisem, tá? Que eu tô usando aqui o 3G roteado no computador, desliguei a câmera pra não puxar tanta internet, que tá bem ruim. Desligar a câmera é bom, deixa desligada. Aí eu achei muito legal que realmente passa essa mensagem de uma solidão, né? Que ela tá tratando esse tema da depressão. Então acho que foi bem intencional essa questão de você estar olhando ali, você tá sozinha, a silhueta dela tava toda escura e lá fora tava claro. Eu acho que deu pra ficar bem clara essa impressão, assim, de... Chega, né? Tá vendo? Isso é muito legal. Chega, né? Chegou pra gente e chega quando você olha já a imagem. Pode falar. Eu vou ter que dar uma saída aqui, porque, tipo, o celular da menina que eu cuido acabou ficando aqui, mas eu já volto, tá? Volta mesmo, hein, Luciné? Eu prometo que eu vou voltar. É só pra entregar rapidinho que ela tá ligando aqui. Tá bom, então. Até já. Eu gostei bastante. Eu achei que a foto tá bem legal. Talvez você consiga cortar um pouquinho da lateral. Talvez dê para fazer isso. Tem um negocinho que dá para você dar uma desentortada na foto, de repente já ajuda. Mas eu acho que para a primeira foto tá bem legal, tá bem interessante. Tá um conceito interessantíssimo. Eu gosto muito de janelas, então eu curti bastante. Tem também, Paola, agora que eu lembrei. Não sei como é que ficaria essa imagem. Tem um tratamento, esse programa de tratamento de imagem, acho que a maioria tem. O Snapseed que eu dei para vocês tem. Ele tem um recurso que chama estender. Então, por exemplo, se você cortar a janela, não sei se vocês já viram. Você corta, por exemplo, aquela parte da janela. Isso, por exemplo, assim, não consigo mais tirar essa imagem. Você pode tentar refazer essa, né? Que é mais fácil. Mas assim, não consigo refazer. Aí tem essa opção, né?
Ele, por exemplo, você corta só a imagem ali que tá com você, né? Endireita ela, por exemplo. E aí você consegue estender. E aí ele vai criar, né? É muito baseado na percepção que o próprio programa tem da imagem. Ele vai estender mesmo. Ele vai como se ele fosse duplicar e triplicar várias partes da imagem. Então ele vai... Essa bordinha da janela, ele vai como se ele fosse fazer uma janela maior. Muitas vezes funciona. Eu já usei em edição, em tratamento básico, assim, mas é mais fácil refazer se conseguir. Mas é só para você, não sei se você lembra, eu dei até a aula de Snapseed, tem isso. Só para lembrar. Uma outra coisa que eu ia comentar, se você for refazer essa imagem ou pensar em outras imagens que você for fazer, de tentar, teve uma ideia de tentar tirar ela em alguns enquadramentos diferentes. Por exemplo, você poderia ter tirado ela mais aberta. Por mais que você pense, né, na sua cabeça, eu acho que mais fechada vai ficar mais legal. Mas aí você tira um pouco mais aberto para depois você ver e poder escolher, sabe? Porque aí essa que você tirou, ela já tá bem fechada. Não sei se você já cortou ela bastante, não sei. Ela tá bastante fechada. E aí você tira ela em alguns enquadramentos, né? Um enquadramento mais aberto. Aí vai fechando para depois você conseguir olhar ela melhor, né? E escolher depois. Né? Aí fazer essa edição da escolha das imagens, né? Uma boa também. Eu vou ver se consigo fazer isso nas próximas, vou ver se consigo refazer essa também de um outro jeito. Mas é realmente só para teste mesmo, para ver se ficou legal a ideia, Tá ótimo. tudo. Eu acho que tá caminho bem muito legal, bom. é isso que a gente falou, assim, né? Chegou em todo mundo a mensagem, a gente só tá falando coisas para potencializar mesmo a ideia. Tá. Tá bom? Uhum. Obrigada, Paola. Obrigada, Paola. Nada. Vai lá. Uma coisa, para as meninas que eu reparei que elas estão tudo fazendo nessa questão de solidão e autorretrato, teve aquela fotógrafa Francesca Woodman, não sei se vocês pesquisaram, mas corram atrás de ver o trabalho dela, porque é muito legal. Maravilhosa. Eu acho que vai ajudar vocês bastante a uma maneira de ver, assim, de se inspirar. Eu acho que vale a pena. A gente Anotem deu aí, durante depois o curso, né? Durante o curso a Meire deu uma aula. Isso. E é justamente uma das fotógrafas que tem depressão, né? Sim, Trata exatamente. bastante. É uma história bem pesada. Bem legal, Dani. Valeu, Dani. Agora é a Ana, né? Gente, estão me ouvindo? Travou aqui, parece. Tô te ouvindo. Tá, eu vou falar, tá? Fechando bastante porque tá muito barulho. Ana, você tá ouvindo? Porque como agora é pra você, eu não sei se você tá vendo. Tô ouvindo. Tá. A primeira que você mandou, eu tô abrindo aqui no computador. Olha, por mais que seja só experimento, que você falou que, né, que não, eu achei incrível, de verdade, assim. Achei as duas fotos muito expressivas, assim. Essa coisa da sombra que tem nas duas fotos me agrada muito. Essa foto um pouco mais escura, né? E a questão da maquiagem, eu acho que é um elemento muito legal, que super reforça a mensagem, né? O seu tema também era sobre essa questão de depressão? Qual que era, Ana, a sua proposta inicial? É da maquiagem das pessoas, né? Exato. Você se expressar de um jeito diferente do... Lembrei. Eu gostei bastante. Como assim. se estivesse mostrando o interior das pessoas a partir das mensagens, né? Uhum. Agora eu lembrei. Obrigada. Eu achei que, para a proposta que você tem, já tá chegando essas mensagens. Talvez eu senti falta de ter mais imagens até, né? Assim como a Daphne mandou Eu tirei algumas. mais. Aí, como eu tirei só a minha, tá. não queria que ficasse tão repetitivo, porque parecia muito igual, mas é o que eu vou fazer em outras pessoas. É legal pensarem assim, as imagens estão muito iguais, repetitivas ou não, mas vocês podem enviar, assim. Como a gente falou para a Daphne, a gente vai comentar no geral, mas é legal ter mais, porque daí a gente fala, essa linha é muito interessante. Por exemplo, a luz dessas imagens eu gosto muito. Principalmente a luz da segunda, que é a que você mandou, tá um pouco mais escura, né? Que você tá... Aliás, a posição tá muito boa, né?
O enquadramento tá muito bom, tá diferente, né? Uma imagem que você vê e incomoda um pouco, a minha, ela me incomoda um pouco, mas traz justamente essa coisa, as duas juntas, então traz essa coisa que você quer dar, essa mensagem que você quer passar mesmo, né? Dos nossos conflitos, não sei, principalmente essa que você tá de ponta cabeça, ela me remete a isso também. E parece que está numa cadeira, né? Ela tá bem, não sei se tá com as pernas em cima de uma cadeira, gostei bastante dessa. E gosto muito das sombras, os elementos da sombra, a sombra com a luz, com as luzes. Uma coisa que eu achei interessante, que eu até pensei em falar. As luzes pontuais, de repente, pode ser um caminho legal, sabe? Uma foto escura e aí você coloca... Porque parece que na segunda foto você tenta trazer um pouco de uma luz mais pontual. Eu gosto disso. Eu acho que pode ser interessante também pro trabalho. E pro elemento da maquiagem, né? Também pode potencializar. E, por exemplo, nessa segunda que tem uma luz que parece que está mais direcionada pro rosto. Na segunda, parece que o seu rosto está um pouco desfocado. Só essa questão que eu pensei aqui, né? Tecnicamente falando. A primeira o foco tá certinho. Aqui me parece. Não sei como vocês estão vendo. Eu tô vendo na tela do computador. Agora, na segunda, não. Na segunda, o foco parece que tá na sua testa mais. E aí... Que tirar sozinha é complicado. Aí eu não. Essa Claro. luta pra... Claro, eu super entendo. Sim, e assim, também é isso, assim, não há, eu percebo também que ela tá desfocada, essa foto, mas eu gosto muito dela. Eu também, né? Não, E imagina. entendo que, tipo assim, por exemplo, vamos supor que no final você queira colocar ela, faz parte do processo também, né? Assim, essa imagem não ter saído uma imagem perfeita, né? Eu tirei algumas com o foco bem desfocado, assim, totalmente, propositalmente. Então, é isso que eu ia falar. De repente o desfoque, ele é proposital, né? É que nesse caso, pra mim, não parece. Mas também não acho uma imagem ruim, novamente. A imagem tá muito boa. Uhum. A imagem tá bem legal. E... Vai falar mais alguma? Não? Não, eu achei o caminho bem legal. Fiquei bem feliz, assim, com o seu caminho. Acho que as cores também me chamam bastante atenção, né? Essa cor mais dourada, eu não sei se isso é um tratamento ou se foi a luz que você colocou, como você escolheu fotografar, ou se você fez um pós-tratamento na imagem. Eu achei que tá bem interessante. E assim, aí eu não sei se você vai manter também esse tom nas imagens, acho que é uma coisa aí para você explorar, né? Se você vai manter esse tom ou apenas essa coisa do escuro, que também me agradou bastante nessa segunda imagem. Gostei também dessa questão do ângulo. Você, tipo, ousou, né? Assim, ali não tá um ângulo perfeito, não tá aquela foto perfeita, mas eu acho que faz parte da sua proposta, assim, né? Eu acho que faz parte de você mostrar esse outro lado, isso que a gente sempre mostra o certo, né? E aí você traz uma coisa que não tá certa, mas casou muito com a proposta, assim, eu achei, né? Tá um ângulo um pouco, né, ousado, assim, eu diria, né? Não tá aquele ângulo tradicional. A primeira tá mais tradicional e aí a gente consegue também, o que é interessante também, que a gente consegue ver, ela sabe fazer um ângulo, né? Ela consegue fazer se ela quiser, mas ela quis fazer uma outra coisa também, ela quis brincar. E aí, na questão da maquiagem, o que eu achei interessante, que me parece também que a maquiagem é um batom nos olhos, eu não sei se é. E aí eu achei interessante essa coisa também de um uso da maquiagem, um batom no olho, sabe? Uma coisa também, assim, vai para um caminho mais... É isso mesmo. E o azul, na segunda foto, é aquele... Na boca é sombra, aí eu passei o batom no olho e a sombra na boca, e na bochecha é aqueles giz pastéis. Uhum. Muito legal Bem isso, legal, dá uma assim, acho que vai estranheza. por esse caminho, assim, né, de tipo, tô colocando uma coisa num lugar ou outro, assim, e vai para um caminho mais quase, não sei a palavra certa, se é over, se é trash, né, vai para um caminho que Acho que é trash. me agradou bastante, assim. Ai, não sei o que mais que eu coloquei aqui. Vou só falar uma coisa enquanto a Mary vê aí. Também gostei, a Mary falou das cores, eu pensei se você acha que é intencional o caminho das cores quentes, né? Que é isso que as fotos me passam.
tem essa coisa de ser um pouco mais escuro, mas as cores quentes é um bom caminho, que é o vermelho, né? Tá ali com o marrom. Eu gosto também. A única outra coisa que eu tinha marcado era em relação ao desfoque, né, também da imagem. E que aí é isso, você mencionou que fez algumas outras imagens com mais desfoque. Depende da gente ver nas próximas aulas essas imagens, pensar nesses desfoques propositais, assim, que também traz um pouco essa que está mais desfocada, dessa fotografia analógica quase, né? Uma fotografia que parece mais antiga e tirada, né, de uma maneira menos precisa, assim, que também acho interessante para sua proposta. Achei que, enfim, assim, foi um caminho que me agradou bastante. Deixa eu só falar mais uma coisinha. Só falar mais uma coisinha, Ana, porque me parece também o que eu achei interessante, são autorretratos, mas me parece que tem alguém fotografando. Pode parecer estranho. Mas a mim que tô vendo a foto, não me chega. Eu sei que é autorretrato, você tá fazendo autorretrato, né? Sei. Mas assim, é interessante isso também, sabe? Da gente que tá vendo, fala, nossa, mas é autorretrato, tem alguém fotografando. Porque na primeira foto, na segunda também. Você tá olhando de uma maneira pra câmera como se alguém estivesse te olhando, você entende? Aham. Então isso eu achei muito interessante também. Ana, pode falar. Não, fala. Não, eu só ia falar para a Ana comentar sobre o processo dela. E se você falar, depois ela fala. Pode falar, Dani. Tá bom. Não, eu só queria comentar que eu gostei bastante. Eu achei bem expressivo. A questão da mão, eu acho que o corpo fala, né? E ela conseguiu trabalhar bem isso nas imagens dela. Achei bem interessante. A questão das cores. Talvez se você colocar, Ana, num preto e branco ou num sépia também fique legal. Principalmente a foto que tá meio desfocada. Talvez dê uma ideia diferente, um ar diferente pra foto. Não sei, tenta pra ver, né? Mas no geral eu gostei bastante. Parabéns. É só isso. Obrigada. E, legal, Dani. E assim, eu ia comentar que vem esse ambiente um pouco da Madalena, que você pesquisou, né? Dessas coisas da fotografia drag, me vem Vem um muito, pouco esse é ótimo. esse universo da Madalena Schwasser, não sei falar. Faz. Maravilhosa, Madalena. Muito Ela é legal maravilhosa. isso também. A De ver as referências. maquiagem, eu achei meio que. E a iluminação também, eu amei a iluminação. E eu achei uma pegada meio circense bizarrinha, sabe? Melancólica. Eu achei muito boa, assim. Foi o meu primeiro pensamento. Eu assim. acho que legal da maquiagem, para quem for trabalhar com essa questão de depressão, tirar. Não sei, veio agora na cabeça vocês falando de maquiagem. Uma imagem de um olho manchado, borrado, alguma coisa assim, vocês podem pensar. Eu acho que vai ficar bem legal, né? Tipo, marcando as lágrimas, alguma coisa nesse sentido. Um pós-choro, não sei. Um momento de desespero. Eu acho que a maquiagem pode ajudar bastante nesse sentido também. Eu fiz uma também que eu não mandei, mas é porque eu parecia uma múmia, assim. Porque eu tinha feito com aquele plástico bolha, é quase igual aquela imagem que eu mandei, mais focando no olho, só que ficou muito múmia, assim. Eu tentei fazer um foco, só que sem lágrimas, assim. Só... depois eu mando lá pra mostrar. É legal isso que a Dani tá Dani, falando da maquiagem, mas também é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Falando desses temas, né? Que são temas tão complexos. Quem tá falando dessa questão da depressão, se de repente todos os elementos da foto forem para o mesmo caminho, se isso é bom ou não, sabe? Tipo, então a gente tem uma maquiagem que reforça a tristeza, a gente tem um ângulo, né? A gente tem um enquadramento que reforça isso, a gente tem um posicionamento da pessoa que está sendo fotografada, né? Autorretrato ou não. Então, assim, vamos pensar nesses elementos mesmo e na pesquisa junto com isso, né? A gente vê que são caminhos. Poderia todo mundo estar falando dessas questões. Iam sair imagens diferentes. Mas o que a gente quer passar também de reflexão, né? De repente aquela coisa de que quem tá depressivo não é triste o tempo todo, né? A pessoa trabalha, a pessoa faz coisas. A gente só pensar nessa questão também, assim. Eu acho que é a questão do sorriso amarelo, né? E a gente tá assim, mas não quer dizer que estamos sorrindo de verdade, né? É só
aquela coisa que a gente deixa passar, né? É bem interessante também. Eu tava até pensando, de repente, a Daphne que trabalhou com plástico bolha, se você tiver acesso a alguma coisa que lembre grade ou tela, alguma coisa assim, acho que fica legal também, que lembra uma coisa meio de prisão. Não sei, são só ideias. Tô imaginativa hoje, desculpa. Tá certo, tem que falar mesmo. É muito legal todo Imagina, mundo isso é falar, legal. né? De como chega o trabalho, isso justifica também, é importante. Legal. Muito bom. A Ana, poderia falar um pouco, Ana, de como foi para você fazer? Foi uma coisa, tipo, não foi totalmente pensado que eu queria fazer, tanto que essas fotos que eu mandei não estavam, assim, planejadas. Foi assim, eu maquiei, fiz uma maquiagem que não era nem aquela, né? Eu fiz um olho mais arrumadinho, assim, depois eu até mando, porque eu também tirei fotos assim. E foi mais deixando o processo acontecer, sabe? A questão dos ângulos, foi tudo experimentando também, falando assim, e se eu colocar a câmera aqui nesse lugar, sabe? E se eu virar desse jeito? E foi bem assim. Aí a questão das cores também, o que a Dani falou, eu achei bem interessante de mudar, mas eu acho que as cores ali foram propositais no que eu coloquei. Esse jogo de cores assim, e se eu conseguir fazer todas as fotos assim, eu acho que vai manter um padrão bom, vai dar um resultado bom também. E foi aquilo de eu fazer foi uma maquiagem diferente do que eu faço normalmente, que eu fiz com batom até, aí depois na hora eu falei assim, e se eu borrasse toda a minha maquiagem, sabe, que deu um puta trabalho pra fazer. E se eu fizesse isso? E aí eu fiz, e aí eu comecei a experimentar, eu passei a sombra na boca, aí eu comecei a fazer essas coisas e foi saindo. Eu fui brincando mesmo com a câmera, com os elementos que eu tinha dentro do meu quarto mesmo, com a luz, que é a luz do meu abajur aqui, que ela já é forte, e aí destacou que o meu vestido era dourado, o meu cabelo tem uns tons mais dourados assim também, e aí ficou mais uniforme. E aí deu no que deu, não, não foi totalmente planejado desde o início. Que eu acho que era essa a minha intenção mesmo já, fazer alguma coisa de ir se soltando na frente da câmera e ver o processo. E é isso também, né, Dani? É super importante também. Dani, não. É super importante também deixar o processo, porque o processo também diz muito, né? Então, às vezes a gente tá com uma coisa na cabeça e às vezes o que a gente tá na cabeça não vai acontecer. Não vai ser legal, tão legal quanto o que vem no improviso, né? O que vem de você falando, e se eu colocar a câmera aqui, você vai colocar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E às vezes dá super certo, às vezes não vai dar, mas é o processo que vai dizer, né? Isso é muito legal também. Se deixarem levar, aquilo que a gente sempre fala. Não fiquem com uma coisa só na cabeça. Deixar levar pelo processo é importante também. Como eu falei, comparando com o trabalho com as fotos que você apresentou semana passada para essa agora, eu não consigo ver que é a mesma linha de pesquisa. E tá tudo bem, né? Como você falou, tem que experimentar mesmo. Mas eu não consigo relacioná-las, né? Não sei como é que a Miri vai falar também esse retorno. Mas essa última eu gosto muito de como você utiliza o alimento em si. Que você não utiliza ele pronto, então ele não está pronto para ser consumido. E aí você coloca o miojo sem estar pronto, sem ter sido feito. Traz o imediatismo, traz uma crítica. Já é um alimento que é imediato, que já é feito em poucos minutos. É um alimento para ser comido rápido. E aí, para mim, essa foto está muito carregada de crítica. É instantâneo. É instantâneo, né? É um nome muito forte também. Assim. E assim, para mim, eu gosto muito, como eu falei, me remeteu sim nossa, se ela fizer uma série de imagens com alimentos fechados, né, dentro do pacote. Aí a gente faz uma outra crítica ao sistema capitalista, a esse fast food aí que a gente tem, esses alimentos que não são bons também, porque você também pegou um alimento que não é bom, né? Isso é muito forte para mim nessa foto. Você pega o miojo, né? Ele já não é bom para se consumir. Então, para mim, é uma crítica em cima da outra. Acho que por isso que eu imaginei esses pacotes fechados e essa crítica mesmo a essas empresas que produzem esses alimentos. Mas aí, como eu falei, é outro. Acho que uma coisa que dá para ser usada nisso é aquela crítica política por causa do preço do arroz e tudo mais, e aí a pessoa vai lá e compra um miojo, por exemplo, para comer, tipo,
Eu achei bem forte também. Uhum. É bem forte. Bem boa. Por esse momento que a gente tá, inclusive, né? As pessoas não estão comprando arroz, não estão conseguindo comprar arroz. Acho que é isso. Tem várias, eu acho que tem vários. Dá pra gente ficar filosofando em cima do miojo durante muito tempo, né? Desde quando ele é criado, por que ele é criado, da onde vem a cultura, né, enfim, é muita coisa. E também tem a questão do porquê a gente come, do porquê que é a facilidade, né, do alimento estar pronto, etc. Mas também, eu não sei se eu vou seguir essa linha, eu achei interessante, eu pensei, na verdade, seria mais para pensar, o começo dessa imagem era isso, era eu tentar retratar a solidão de alguém que come sozinho, né? O que você come quando tá sozinho? E aí acabou saindo uma outra coisa. Foi mais o que é aquilo que a gente come, né? Tipo, eu achei engraçado, até divertido, como uma coisa acaba se transformando em outra da maneira como a gente fotografa e tal. E a ideia do preto branco é justamente essa, porque nas outras imagens, quando a gente está no sítio, a gente está em família, é uma fase colorida da nossa vida, né? A gente comer um alimento de verdade, que geralmente a gente é lá do sítio mesmo, a galinha do sítio, tomate tem lá, essas coisas, então a gente meio que come o que a gente planta lá. E diferente do que acontece aqui numa região em que a gente precisa comer o que está pronto, né? O que as pessoas comem, né? Tipo, muito pronto, tudo muito instantâneo, aquela coisa na correria. E não tem a questão também do sabor, né? No meu caso, como uma gastrônoma, eu penso muito nisso. Tipo, qual é o sabor de um alimento instantâneo para um alimento que você que você desde o começo faz e depois prepara, tem todo um processo para depois você se alimentar. Olha, esse link é interessante. Esse link pode ser interessante. Eu falei que não conseguia ver, agora você falou, eu fiquei pensando nisso, né? Eu tinha feito Comparar... uma conexão. Ai, desculpa, Mari. Eu percebi melhor agora Que eu te a visão que interrompi. você disse. muito legal, muito legal. Não, agora veio tudo, agora deu uma clareada aqui. Porque aí tem a questão, né, de a comida consumida em família, a comida consumida só agora. Eu tinha feito essa conexão quando eu via também as duas tinha fotos. feito. Considerando, porque aquelas outras, pelo que eu lembro, elas estavam bem perto da comida, perto do fogo, estavam coloridas, era uma comida, assim, comida de verdade, né? E também tinha essa relação com a família. Então, eu não sei, mas pra mim parecia que eu conseguia sentir até o cheiro da comida, de tão pertinho que tava, com tantos detalhes que tava. Bom, né? E essa do miojo, por estar preto e branco, por estar mais longe, também dava essa distanciada. Então, eu acho que ela poderia trabalhar isso de... Isso é uma sugestão, mas assim, trabalhar isso pode, de essas comidas que têm um valor sentimental, um valor mais real ali, e essas comidas do dia a dia, do cotidiano, assim, que afastam a gente dessa coisa, assim, sabe? Não tem um valor familiar, nenhuma história por detrás daquilo. E aí fazer esse jogo de luzes também, tipo, de luz não, de cor, né? Que um tá preto e branco, porque tá mais distante ali de uma coisa mais pessoal, e essas fotos mais familiares estão coloridas. Eu acho que eu não tinha... Pode ir. É que eu acho que, como são só... A gente tá bem no começo, ainda são só 2, 3 imagens. Eu acho que depois que vai vindo outro, a gente vai fazendo uma colagem, né? Tipo... E eu acho que eu não vi link, porque eu já fiquei imaginando nessa coisa da crítica à sociedade de consumo, sabe? Ao setor alimentício, eu acho que por isso. A foto me remeteu a isso e aí eu já não consigo. Sim, porque assim, eu acho que na verdade ela trouxe uma coisa que a gente já tinha comentado, né, sobre o trabalho dessa questão que é da comida de verdade e a comida que não é de verdade. Eu acho que é um outro lado desse mesmo projeto, né? Tipo, é a oposição daquilo que ela estava tratando, né, da comida de família, da comida... Mas eu acho que é a mesma coisa, é mostrar os dois lados, né? A comida de família e a comida da solidão, né? Eu acho que passa muito o que você queria, assim, na minha opinião. E aí, dessa questão também do preto e branco, eu também tinha anotado isso, se era uma escolha, né? De que essas outras fotos viessem em preto e branco, que eu acho que aí ela fica... Eu acho que é um reforço, né? Para mim ela já tá clara, mas é um reforço ainda maior se você coloca essas fotos em preto e branco. E aí essa questão do miojo cru também, eu achei bastante interessante. Eu acho que, por exemplo, você pode até experimentar essa ideia que a Mari tá falando de fotos com alimentos com embalagem e tal, em outros
em outros alimentos, de repente. Esse do miojo eu gostei bastante do resultado da imagem, assim, porque a gente come, eu como miojo, né? De vez em quando eu como, né? Não vou dizer que eu não como. Eu como, né? E aí você olhar, você fala, nossa, é isso que eu tô comendo, cara? Sabe, é esse bagulho, né? Que é um bagulho duro, assim, né? E é isso que eu tô comendo, né? Então eu achei bastante interessante de ver essa imagem, porque é isso, a gente não vai comer ele assim, né? E aí você olha e você cria esse estranhamento, e aí você, né, faz essa autorreflexão até, né? Tipo, sobre o que você tá comendo, né? Enfim. Acho que é isso, acho que todo mundo falou muitas coisas que eu queria ter falado, e aí talvez eu tenha até me repetido, né, sobre algumas coisas que as pessoas disseram, porque eu acho que tá dentro do que todo mundo falou, assim. Desculpa ter falado que não tinha ligação, Dani, mas acho que é porque eu já tava... Não, mas eu Porque acho assim, tem que pensar que são duas, né? Por exemplo, essa reflexão, a comida coletiva, em família, com cor, a comida em solidão, né? E essa reflexão, por exemplo, de, eu tô comendo isso, né? Fiquei pensando, imagina colocar uma lasanha congelada, né? Assim, o que eu tô comendo, né? São caminhos, assim, vários caminhos. Sim. Não, mas eu achei super interessante. Eu acho que tudo faz pensar, né? E é legal porque a gente vai todo mundo se enriquecendo aos poucos, né? Com cada tema. Eu acho que toda discussão é muito válida e a gente vai levando, né? Vai desenvolvendo. Acho que cada semana que vai passando a gente vai trazendo mais coisa e vai levando e até finalizar e ficar uma coisa bem interessante. Obrigada, gente. Obrigada a você. Bora lá. Agradeço. Tá bem interessante também seu caminho, acho que vai ser bem legal. Aí a da Daphne. Deixa eu abrir aqui a do Daphne. Quer falar um pouquinho, Daphne, sobre o processo, como foi? Então, eu já tinha uma ideia de usar o plástico bolha na foto, só que eu não tinha organizado nada, não sabia onde que eu ia tirar. Eu pensei em fazer dentro de casa, fora de casa, só que eu tava sem tripé também, aí eu não consegui montar nada. Aí eu pensei em fazer isso debaixo d'água, na banheira. Aí foi aquela dificuldade, porque toda vez que eu abaixava, assim, eu acabava engolindo um pouco de água e tudo mais. E aí eu usei o plástico bolha ainda assim na foto para passar um pouco da imagem do jeito que eu queria deixar. E não sei, a ideia eu já foi minha primeira ideia que eu já ia usar isso, mas não foi inspirado em nada assim. Eu já ficou meio que parecido com a imagem do pano. Não sei se vocês que mandaram isso no grupo uma vez, mas ficou Qual a imagem tipo, do em pano? vez da ideia do pano sobre o rosto, foi o plástico bolha. Mas isso eu já tinha na minha cabeça que eu ia fazer dessa forma. Mas eu não sei ainda como que eu vou fazer as próximas imagens, mas eu quero que seja bem, tipo, não com a água agora, mas seguindo esse tipo de foto, assim. Não sei. Vocês já pararam pra pensar assim que como são várias fotos, assim como a minha tá meio que com dois temas, mas que se unem, vocês não pensam assim em colocar as várias faces da depressão? Tipo, essa que é a pessoa sozinha na solidão, o que ela faz quando tá sozinha, o que ela faz quando ela tá com as pessoas, talvez Sim, uma... é que Por exemplo, eu tenho que eu tô muito triste, o que me ajuda muito é ficar na natureza. Então, talvez mostrar esse lado o que você faz quando você tá precisando, sabe, tipo, de se recarregar, não sei. Eu não quero mexer no projeto de ninguém, só tenho ideias, né, de como olhar mais, abrir mais, talvez, assim. Eu gostei muito, eu achei muito interessante a ideia da banheira, da água, do plástico bolha, e é um pouco claustrofóbico, dá pra sentir isso, eu achei isso muito legal. É um pouco perturbador, mas é legal, né? E eu acho que tá bem interessante também.
É só isso. Eu acho que isso que você falou, Dani, até a Lucinéia trouxe algumas coisas nas imagens dela, nesse lugar, de mostrar alguns outros momentos, né? O que está fazendo em outro momento, que ela estava desenhando, fazendo algumas coisas. Acho que algumas pessoas estão indo, talvez, por esse caminho, né? E acho que ainda vai produzir outras coisas também. Acho que tem espaço para isso também, né? Aí dessas fotos que a Daphne trouxe, eu gostei bastante do caminho, assim. Eu gosto bastante dessa coisa tudo branco. Acho que essa imagem, porque assim, a gente sempre vê a depressão como uma coisa escura, né? Como preto, como, né, uma coisa carregada. E aí essa coisa toda branca, assim, também me impacta, porque me traz uma coisa da medicalização, sabe? Não é isso que você está trazendo, mas de alguma forma me passa esse espaço, né, que a gente quer construir, desse espaço do hospital, que é tudo branco, né, dessa coisa da limpeza, mas mesmo assim está bastante carregado, assim como estaria se a gente utilizasse o preto, e aí você está utilizando tudo branco, assim, achei que é uma coisa bastante importante. A foto dela eu achei, tipo, a foto dela eu achei que, tipo, trata como se fosse que a pessoa tendo um tratamento pra não ficar muito pensando nessas coisas, tipo, psicólogo, essas coisas. E eu achei bastante interessante a foto dela quando eu olhei, porque, como você mesmo disse, a foto, como as pessoas tratam a depressão mesmo como algo escuro, tipo, tudo praticamente quase tudo é escuro, nada coloca uma luz, entende? Aí, tipo, pra mim passou uma ideia de, tipo, psicólogo, essas coisas. E a ideia inicial era não tratar só dela, né? Era de outra, só que eu ainda não sei como eu faria as imagens. Tipo, fazer sozinha as imagens, passando as outras doenças, né? Que a ideia inicial era, além da depressão, fazer das outras. Só que eu ainda não sei como eu vou fazer, se eu vou fazer isso ou se eu sigo só dela. Ela falando nisso me lembrou que eu queria fazer uma também, que eu ainda vou produzir essa semana, talvez, vejo se vai ficar bom e se eu vou encaixar no meu projeto. Que eu queria também tratar sobre autoestima. Que eu vi umas ideias que eu tava pesquisando, sim. eu achei umas ideias bastante interessantes. Aí eu queria colocar, assim. Legal, deixa eu só tentar falar um pouquinho mais das fotos da Daphne, mas eu acho legal também, Lucinéia, se você quiser explorar, né? Acho que ainda dá tempo de explorar outras coisas. E eu gosto desse seu caminho também, Daphne, que aí você traz essa questão, não é o afogamento, mas essa questão do afogamento, né? Do sufocamento também pelo plástico bolha. Alguém tá falando junto? Não, sou eu. Ah, tá. É que eu queria mesmo passar essa ideia de sufocar mesmo. E eu também gostei da questão da roupa, né? Que a gente mostra essa roupa molhada e ela dá uma textura que é interessante, né? Eu achei legal. Aí, eu não sei se esse lugar é um lugar seu ou não, se você consegue fazer mais fotos nesse espaço, se só foi esse dia. Porque eu fiquei pensando assim, que as duas fotos, né, a água e o plástico bolha, poderiam também ser experimentados separadamente, sabe? Experimentar o plástico bolha em outro espaço e experimentar a água com a água, sabe? Tipo, explorar essa água, como que é esse corpo nessa água, e aí o plástico bolha em outro espaço. Embora eu tenha gostado de uma com plástico bolha e água, que é a que você tá mais próximo, você tá deitada, eu tô olhando ela agora, não tô olhando para vocês porque eu tô olhando a foto. Você tá deitada e aí você tá com o rosto completamente coberto de plástico bolha e tá dentro da água. Sim. Eu gostei bastante dessa. E aí, não sei, eu fiquei pensando nisso, como explorar esse plástico bolha em outros espaços. Isso, o plástico bolha, a ideia inicial era usar fora d'água mesmo, aí eu ainda vou fazer isso. Aquele lá molhar eu joguei fora, só que já chegou compra nova aqui. Aí eu vou usar os novos plástico bolha para continuar fazendo isso, só que fora d'água. Agora, Porque dentro d'água, eu não sei mais se eu tenho ideia de fazer dentro. Não sei mais o que fazer com ela.
Você terminou, Meire? Calma aí, deixa. É, porque assim, eu gostei bastante de algumas imagens que você está dentro d'água. Tem uma que você está metade rosto dentro d'água, você está de lado, metade rosto dentro d'água e metade fora, eu gosto. Gosto Tem uma que eu também. fiz assim também, só que deitada com a cabeça pra cima. Só que eu não sei se ficou muito boa e eu nem mandei. Ah, tudo bem. Eu gosto de uma que você está quase entrando na água também, que está mais próxima do seu rosto. Você está quase entrando na água, mas o seu rosto está para fora, que você está com os olhos fechados, a mão no rosto. Eu gosto também. E também uma que você está com o rosto completamente dentro d'água, né? Que aí você tá, tipo, como se você estivesse se afogando, né? Não se afogando, né? Mas com o rosto todo dentro da água, eu gosto também. Mas eu acho que dá ainda para explorar essa água bastante, assim, na minha opinião, assim, porque eu acho que são dois elementos fortes e que dá para você explorar mais, assim, sabe? Na minha opinião, né? Acho que dá para explorar mais. É que foi muito difícil pra fazer essa parte debaixo d'água. Porque toda vez que eu tentava ficar muito debaixo d'água pra tirar foto, eu acabava voltando antes. Aí eu estraguei um monte de fotos. Eu imagino que para fazer sozinho seja mais difícil. Por isso que eu falei, se você tem esse espaço é seu, se dá para utilizar, assim, para experimentar mais ou não, né? Porque aí também. Se não, tudo bem, tem imagens bem legais aí já. Mas se dá para explorar, eu acho que também dá para explorar, tipo, essa questão de ângulos não convencionais, sabe? De repente explorar um pouco mais isso, assim. Mas eu acho que tem bastante coisa interessante nas imagens. Aí, de algumas fotos, eu não sei se é proposital ou não também, tá um foco suave na pessoa, né, em você, e aí tem um foco mais firme atrás, né? Aí eu não sei se é proposital ou não. Se não for, Aquele das plantas? tá um foco mais forte nas plantas e menos em você, assim. Mas aí também eu acho que são escolhas, né? Em você tá um foco bem mais suave. Aí de você pensar, se não for proposital, pensar nisso nas próximas, né? Que talvez o foco não esteja tão bem regulado. É que como foi com o celular e eu ficava deixando no temporizador, aí eu não tinha muito controle mesmo do foco. Que a ideia era fazer com a câmera, mas não tinha como deixar ela e eu acabei usando só o celular. Mas tá bem. E são fotos que falam bastante, né? São fotos que são bem expressivas também. Fala por si só, assim, né? Dá pra gente ver o tema que você tá tratando. Eu gostei bastante. Embora eu tenha falado essas coisas, eu gostei, viu, Daphne? Gostei bastante do Tá que. bom. Obrigada. Vou falar um pouquinho só. Ele falou muitas coisas que eu ia falar. Eu ia falar justamente dessa questão do plástico bolha estar junto com a água, né? Com o elemento da água. Eu acho, assim, que ficou muito carregado, né? Os dois juntos. Por isso que eu acho que foi uma boa falar para testar os dois separados. Eu gosto muito do plástico bolha e eu fiquei imaginando ele sendo usado em outras situações, sabe? No corpo da pessoa, sabe? Porque na cabeça Isso eu eu tentei fazer gosto. também. No corpo você Eu tentou? tentei fazer primeiro no corpo até a cabeça. Mas aí acho que essa que você falou que fica parecendo meio múmia, aí cortou o seu áudio. É que estavam me ligando. Mas eu ainda vou fazer essa, só que fora da água, porque eu tentei fazer, só que, tipo, de pé, assim, na banheira, mas não ficou legal, aí eu tirei. Mas eu De ainda repente vou o fazer. plástico bolha ser uma escolha estética mesmo, sabe? Eu fico muito pensando nas pessoas que se medicalizam, e a minha tia falava uma coisa muito interessante, que ela tem bipolaridade. E ela falava, quando ela estava numa crise, né, e tomava muito remédio, ela falava, eu não consigo sentir nada. Então eu não sinto, por exemplo, eu pego num objeto, não é a mesma coisa de que quando eu tô sem o remédio, sabe? Eu como uma comida, não tem gosto, não consigo viver, sentir a vida. E aí essa questão do plástico bolha me remeteu bastante. Eu fico imaginando o ambiente todo cheio de plástico bolha, sabe? Todo carregado de plástico bolha e você nesse meio aí. Como que seria um ensaio assim também, sabe? Um dia você coloca plástico bolha. Eu sei que é muito plástico Nossa, bolha, né? sim. Mas assim, é interessante porque o plástico bolha é essa coisa, você não chega na superfície, né? Você não chega no objeto que é palpável. Isso pra mim diz muito. Eu gosto da figura E do tem plástico aquela bolha. de proteção também, né? Dá pra usar dessa forma.
Aí querer se proteger também. Proteger e a pessoa ao mesmo tempo não consegue sentir, né? Isso pra mim é muito forte, assim. Algumas imagens me remeteram bastante a suicídio. Acho que foi a proposta, não sei. Acho que tem que pensar na proposta mesmo, assim. Mas eu gostei muito. Essa coisa que a Mary falou do branco, eu gostei. Tanto que as fotos que tem as plantas, eu fiquei imaginando sem as plantas. Porque eu acho que a questão branca me pegou bastante também. É tudo branco, né? Quando a pessoa vai ficar internada, né? Minha tia ficou internada, é tudo branco, tudo é branco. Né? Não pode. A pessoa tem uma sujeirinha na blusa, você tem que tirar, você tem que trocar. Então, isso é muito forte também, né? E de repente esse branco sujo, como que seria explorar esse branco também com vidas humanas, né? Cortou aqui pra mim, não entendi o que você falou. Acho que é o Eu áudio falei do também Paulo como. Roberto. Acho que tá. Eu falei também como que seria explorar esse branco com outras sujeiras, assim, sabe? Com sujeirinhas. Não sei. Seja sujeira de cuspe. Porque essas fotos me remeteram muito a questões de pessoas que se medicalizam. Não sei se por conta do branco, depois que a Mary falou que eu pensei. Né? Por conta da questão da. Mas me veio muito isso, assim, né? Não sei, acho que foram bem. Pra mim foi bem forte essas imagens, assim. E elas estão muito carregadas. É só saber se é intencional ou não, né? É por isso que a gente tá aqui para dar o retorno, né? Usar dois elementos que são dois elementos muito fortes, né? Que é um que tá sufocando, Que o é outro a tá te água afogando. de... Eu acho que tem que Eu ver se queria você passar isso, na verdade. Uhum. Eu queria misturar esses dois, porque são a mesma coisa, né? Que dá esse ar de sufocamento. Uhum. E aí, como eu já ia usar o plástico bolha, eu resolvi usar na água também. Uhum. Mas aí eu nem usei em todas as fotos, mas eu queria usar em algumas fotos. Essa coisa que a Mary falou dos ângulos diferentes, eu acho bom. Das texturas, o plástico bolha tem uma textura interessante também, que acho que pode ser explorado, se você quiser. A água também tem, né? O movimento também tem. Acho que é isso, assim. Me veio muita questão de medicamento. Me veio muito isso, assim. Eu achei essa proposta que a Mari falou, que me veio uma imagem bem interessante, me formou assim na coisa. Não sei se é possível, né? Porque é uma produção aí, né? De conseguir esses plástico bolhas. Mas, de repente, explorar esse espaço com plástico bolha pode ser uma imagem Legal. muito interessante. Mas eu achei o caminho bem interessante, Daphne. Gostei bastante, acho que tem muita potência. Assim. Também gostei, viu? Eu falei que é forte, que pra mim foi muito pesado, mas assim, é isso, a gente tem que mostrar essas questões também da doença, né? E trazer isso pra discussão, mas de repente nesse caminho mais imagético, seja um caminho interessante. Não tão direto, sabe? Não tão. E aí, Mari, só para deixar claro se é isso que você está falando ou não, você não está dizendo para ela que você acha, porque assim, no final você falou, me remeteu bastante à medicalização, não que ela precise trazer os medicamentos para as imagens, isso já está na imagem. Não. Né? Já tá. Já tá na imagem, já tá isso presente, assim. Mas eu gosto do caminho que você tá. Se eu fosse te indicar um norte, eu diria que essa coisa menos explícita e mais imagética me seria mais para não ficar tão... que você produziu. Mas também aí é uma escolha sua, entendeu? Eu só tô aqui pra falar como me chega, a gente só tá aqui pra pontuar coisas. E de repente vocês experimentarem essa outra maneira. Você experimentou falar, não curti e tal. Porque vai chegar também. Você tá num ambiente branco, acho que o plástico bolha também traz essa coisa de branco, né? Eu acho que tudo tá reforçando. A banheira é branca, eu gosto. E é isso, assim, me remete muito a uma pessoa, né? Quando a minha tia fala que ela não sente nada quando ela se medica, além de ter a questão do plástico bolha, de não conseguir tocar e sentir as coisas, é a questão do branco no seu trabalho também. Que o branco é neutro, né? Então, uma pessoa que está com questões mentais, ela não traz isso também, não vê o mundo da mesma maneira que a gente vê, porque o remédio está ali, né? A pessoa que se medicaliza. Que é isso, tá um bom caminho, tá pesado e tá bom, né? Quando eu falo pesado, não quero dizer que não tá bom. Eu não gostei, eu gostei. Só pontuar mesmo.
Acho que é isso. Quer conversar um pouquinho, Lucinéia? Sobre. Bom, A eu gente só. falou algumas coisas na semana passada. É que eu só queria dizer que a Meire, ela tinha mandado uma imagem de exemplos e tal. Como eu trabalhei com a colagem e vocês gostaram bastante, eu tava pensando em trabalhar um pouco mais nessa questão, porque eu gostei bastante do resultado dela, foi tipo a foto que eu mais gostei. Na E aí eu montagem, tava você pensando, diz? A da mão? da montagem lá que Legal. teve. Muito bom. Aí eu tava pensando numas ideias que possível assim para criar daquela forma ou de outro ângulo e tal, que eu vi uma imagem que ela tinha mandado, que era uma, se não for me engano, era uma tipo umas mãos saindo do chão e tinha uma rosa no meio. E aí eu ia tentar trazer de uma forma como se fosse daquela imagem, tipo segurando, sabe? Alguma coisa assim do tipo. Essa imagem que você mandou das mãos, só falar rapidinho antes da minha falar. É muito interessante essa montagem que você faz como se fosse se tocar, né? Pelo menos é isso que me remete, né? Essa imagem. Isso é muito legal, dá para explorar a montagem e dá para explorar dupla exposição também. Eu super vejo no seu trabalho isso, que a Meire trouxe até um vídeo sobre dupla exposição, para vocês aprenderem o processo. Então, eu gosto muito isso, que é esse aproximar, esse outro lado dessas doenças também, né? A relação humana, né? Eu gosto. E eu gosto bastante desse caminho da montagem. E esse caminho mais sutil que você traz nessa montagem, do que nas imagens que você mandou na semana passada. Mas Sim, porque também é tipo, sempre apontamento, né? então, porque tipo, eu tava vendo depois desculpa, pode falar. Não, pode falar, depois eu falo. Tá, tipo, basicamente eu tava vendo que, tipo, teve duas fotos como a professora disse, ela disse que tipo, teve uma foto que se tratava de uma coisa e a outra completamente diferente, que tipo, uma era mais direta e a outra era indireta. Aí, como eu gostei mais da indireta, que ela disse que teve um ar mais poético e tal, o que foi bem mais difícil, porque eu achei que, tipo, na minha cabeça, eu tava pensando desde noite, falei, eu vou criar foto daquele jeito. Só que eu não sabia o local, eu sabia como eu ia criar, eu tinha, tipo, uma ideia na cabeça, mas eu não sabia se a luz ia ficar boa, em que lugar eu ia fazer a foto, e acabou que no final encaixou certinho, porque, tipo, na minha cabeça ia ficar um pouco mais torta ou não, e, tipo, basicamente eu só tirei 4 fotos e acabou chegando no resultado que eu queria. Legal.